Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse nosso programa Debate Pronto pelas redes sociais. Mais uma semana que se encerra, mais uma semana atribulada, complicada, e decretos, situações difíceis nas áreas da saúde, da economia. Mas antes de começar, eu quero convidar. Já te dou boa noite aí, Marinho, tá bom? Você tá por aí? Tô aqui, te Tá. esperando. Quero dar uma boa noite a você, mas antes quero convidar o pessoal para curtir as nossas redes sociais, curtir o nosso Facebook, o nosso YouTube, curtir a gente no Instagram. Falar para vocês que hoje é um programa especialíssimo, porque nós vamos ter a entrevista do prefeito de Joinville, Adriano Silva, já, sem muita delonga, a gente já vai começar com essa entrevista. Marinho, boa noite, cara. O que a gente pode esperar do programa de hoje? Dessa nossa entrevista, que foi sensacional, né, com o Adriano? Boa noite, Schumacher. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aí pelo Debate Pronto. Eu vou te ser sincero, cara. Eu fiquei extremamente bem impressionado com aquilo que o prefeito Adriano vem fazendo em Joinville, as ideias que ele implantou, como que está a condução desses 60 e poucos dias aí de gestão. Fiquei extremamente bem impressionado, vai ser muito legal. E eu acho o seguinte, galera, vocês que estão aí acompanhando, não percam, porque vocês vão ver. Eu falei para ele, né, uma aula de gestão aí no começo de enfrentamento da pandemia, vacinação, processo seletivo, vai ser muito legal. Até para quem estiver perguntando, por que Joinville? Além do fato de nós termos uma aproximação com o Partido Novo, que não é surpresa para ninguém, não é segredo para ninguém, salvo engano, é o primeiro prefeito do partido eleito, né, Marinho? O Adriano, o Partido Novo, ele acabou autorizando, vamos falar assim, ou resultou no processo seletivo, uma média de 30 candidatos a prefeito espalhados pelo Brasil inteiro. E desses 30 candidatos, muitos foram bem mesmo de resultado, mas quem logrou êxito foi o Adriano em Joinville. Então, assim, nós temos uma experiência extremamente interessante com o Zema, no executivo, como governador do estado de Minas Gerais, e agora nós vamos ter, eu acredito, tranquilamente, uma excelente gestão do Adriano em Joinville. Então é uma das cidades em que é a única cidade em que o Novo está como prefeito. Quero já pedir eventualmente desculpas aos nossos telespectadores, aos nossos queridos parceiros e companheiros aí, se tiver alguma oscilação na nossa transmissão, até porque nós estamos totalmente respeitando os decretos estaduais, os decretos municipais, estamos fazendo o programa das nossas casas, o que muitas vezes pode nos deixar à mercê da tecnologia, né, Marinha? À mercê das nossas internets, enfim. Mas vocês não desistam que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Antes da gente começar, Marinha, só queria pegar a sua opinião com relação a uma opinião sua simples, direta, sobre o decreto novo aí do Estado, mais um afogo aí para os empresários, mais um desafogo talvez para a área de saúde. Essa situação, a gente fica sempre de semana em semana sem saber o que está acontecendo, né? Não estou nem aqui criticando governos, nem nada, estou apenas quase falando que eu acredito que todo mundo deve estar vivendo nessa incerteza, né? De acordar na sexta sem saber se vai poder ir trabalhar ou se vai trabalhar no sábado. Não está sendo fácil, né, Marinho? Já diria Kátia Cega. Não está sendo fácil. Só antes de eu até falar um pouco sobre isso, nós estamos recebendo aqui algumas mensagens, parece que está dando alguma inconsistência, né, na nossa transmissão, mas qualquer coisa a gente já vai voltando. Então é problema efetivamente de internet, né? Com relação a isso, nós passamos uma semana extremamente atribulada, né? Porque até nós lançamos uma mensagem no final de semana, recebemos muitas perguntas dos nossos ouvintes, tanto eu como o Schumacher, o que nós achávamos, lockdown efetivamente, lockdown era efetivamente a saída, e o que nós pudemos perceber é o seguinte, eu acredito que foi um pouco de falta de gestão
geral, né? Não estou falando só local aqui, né? Porque quem mais ficou impactado disso foram os comerciantes. E eu falo o seguinte, deveria ter pelo menos uma programação para que isso acontecesse. E eu vou dar um exemplo aqui, Ju, né? Eu tenho clientes que têm restaurante, eu tenho amigos que têm restaurante, e esses amigos, em razão de eles não terem conhecimento do que viria a acontecer, eles investiram, compraram carnes, compraram produtos perecíveis, peixe, né? E de uma hora para outra fecha, mesmo você falar que em São José dos Pinhais foi avisado na sexta-feira e o fechamento aconteceria na noite de sábado, mas um dia para você pegar e acabar liberando esse estoque, não foi possível. Então, olha o prejuízo que aconteceu, né? Então, eu acho que o problema não está no comércio, eu acho que o problema não está nos prestadores, não estão nos prestadores de serviços. Eu acho que o problema está justamente na fiscalização daquelas pessoas que acabam utilizando o final de semana ou à noite para fazer festa, para fazer... E a gente vê aí várias denúncias de festas ocorrendo, de galera fazendo aglomeração sem máscara, né? Eu acho que está muito mais na necessidade de uma conscientização, uma fiscalização maior do que efetivamente um fechamento do comércio. Concordo contigo. A gente tem visto, inclusive, aglomerações em cidades que não tem mais. Talvez, Marinho, quando a gente não estiver falando, só me permita, a gente vai ter que desligar sempre os nossos microfones, sabe? Acho que eu recebi também uma mensagem aqui para tentar evitar os ecos aí na transmissão. Ao invés de ficar em casa, se poupar no momento, o pessoal continua aglomerando. É triste, é triste. Mas enfim, agora podemos chamar a entrevista já, Marinho? O que você acha? Hoje, como a gente prometeu, né? Vamos estar conversando com Adriano Bornstein Silva, ou mais conhecido como Adriano Silva, né? Vocês já estão vendo aí na nossa tela. E depois aqui eu vou falando aqui sobre o pessoal que está nos acompanhando. Isso, quero mandar um abraço já também para Jo, para Leila, para Olumide, desculpa se eu errei seu nome, e mais todo o pessoal que está participando aqui com a gente já. Quando começar a entrevista, gente, vocês vão mandando mensagem aí para nós, que no final a gente vai ler todas essas mensagens e vai debater, vai tentar fazer até um comparativo com a nossa cidade aí de São José e o que poderia ter sido feito em comparação com o Joinville, tá certo? Então, Creuzebeck, produção, Liminha, Caçulinha, bora colocar a entrevista do Adriano aí? Vamos pôr. E hoje, como a gente prometeu, né? Vamos estar conversando com Adriano Bornstein Silva, ou mais conhecido como Adriano Silva, né? Vocês já estão vendo aí na nossa tela. E rapidamente passando o currículo do prefeito de Joinville, 42 anos, nasceu em Joinville no dia 1º de março de 78, casado com Bianca, pai de 2 filhos. O candidato pelo Partido Novo é formado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, onde morou no período da faculdade. Bisneto do fundador do Laboratório Catarinense, foi também vice-presidente da Associação Empresarial de Joinville. Em sua trajetória de vida sempre esteve à frente de projetos de voluntariado, parceria com entidades de Joinville e Santa Catarina. Liderou a criação da Central Solidária para doação de roupas e alimentos nas grandes enchentes de 2008 e 2011. Em 2003, Adriano ingressou como voluntário no Corpo de Bombeiros, atuou na Brigada de Incêndio, até hoje é voluntário e há 17 anos faz plantão como socorrista. Em 2020 foi pela primeira vez que Adriano concorreu como candidato às eleições e foi eleito prefeito de Joinville. Adriano, é um prazer imenso estar aqui contigo, muito obrigado pela cessão do seu tempo, seu corrido e apertado tempo. Eu de plano passo a palavra para o professor Marinho, nosso debatedor de sempre aqui, para que comece essa nossa entrevista, a fim de que a gente aproveite ao máximo esse tempo seu conosco. Vamos lá, Marinho. Fala, pessoal que acompanha a gente no Debate Pronto, Schumacher. Adriano, uma satisfação extremamente grande de tê-lo aqui. Primeiro que é uma honra, né, cara, você emprestar o teu brilho ao nosso programa. São José dos Pinhais acompanha muito perto o que está acontecendo em Joinville, inclusive nós vamos falar daqui a pouco de um mutirão de embelezamento da cidade. Você sabe que estão copiando você aqui em São José, porque a prefeitura também está pegando voluntários, pintando quadras de basquete, também arrumando as subprefeituras, mais ou menos no estilo que vocês estão fazendo aí por Joinville.
E para mim também é uma satisfação muito grande, porque assim, né, cara, nos conhecemos no Renova BR, fizemos Renova BR no mesmo período, juntos, passamos por um processo seletivo, também tivemos todo o acompanhamento do Novo Nacional, para a candidatura a prefeito, eu aqui por São José dos Pinhais, você aí por Joinville, e depois no segundo turno, primeiro turno foi aquelas pedreiras que nós tivemos, você foi para um segundo turno aí em segundo lugar com 23%, da Cida Matos saiu em primeiro com 26%, e no segundo turno eu achei um negócio muito bacana, foi porque juntou as forças do Novo Brasil. Tinha gente indo de Niterói para Joinville, os deputados federais, o Zema foi para Joinville, vários filiados daqui de São José dos Pinhais estiveram em Joinville, e não era assim para ficar dando entrevista, não. A galera foi para pegar bandeira, ir para sinaleiro, panfletar, pedir voto para você. E eu acho que essa união aí foi muito bacana mesmo e resultou, claro que pelas tuas propostas, pelo teu jeito simples de conversar com as pessoas, e que os nossos amigos que nos acompanham aí vão presenciar nessa nossa entrevista, mas chegou no segundo turno com 55% dos votos contra 44% do adversário. Então, assim, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui ouvindo, e já te faço a primeira pergunta, né? Porque você assumiu um momento de transição muito bacana também, porque veio gente de Minas Gerais, Belo Horizonte, Simões abriu mão lá pediu férias no estado de Minas Gerais para ajudar na transição aí em Joinville, mas você formou o teu time de secretários de uma forma diferente, você fez um processo seletivo. A única cidade do país que fez isso foi Joinville. Eu gostaria que você falasse um pouco como que foi esse procedimento e qual foi o resultado e o perfil do teu secretário que você escolheu. Olá, Marinho. Olá, Schumacher. Muito obrigado pelo convite de eu estar podendo aqui passar um pouco a nossa experiência. De fato, foi uma grande montanha-russa que eu falo, a campanha, porque ninguém esperava que a gente pudesse ganhar, afinal, foi a primeira vez que eu estava participando, o Partido Novo, o primeiro pleito também para prefeito na cidade de Joinville, e o meu adversário, ele já foi deputado estadual durante 2 vezes, deputado federal, era a terceira vez que estava participando aí das eleições para prefeito na cidade, então, um nome muito conhecido no município. Mas, realmente, eu acho que a grande diferença, Marinho, né, você que esteve aqui também viu, foi esse voluntariado que nós conseguimos trazer em volta desse propósito maior, que era fazer uma política diferente. Então, no último final de semana, nós tínhamos mais de 280 voluntários nas ruas, panfletando, bandeirando, sem ninguém ganhar absolutamente nada, estavam ali pelo propósito de uma nova política. Isso é forte, isso as pessoas passam a sentir, né, no ar essa diferença, e que a mudança está na mão realmente das pessoas. E isso que eu acho que a gente conseguiu emplacar aqui e chegamos no resultado. E uma das promessas na campanha era realmente a gente acabar com a politicagem no sentido de definição dos cargos de liderança dentro da prefeitura. Porque os cargos comissionados que existem dentro de uma prefeitura são exatamente os cargos que vão liderar os times das prefeituras, a começar pelos secretários, diretores, gerentes e coordenações. Ao todo, são 500 cargos aqui na cidade de Joinville para 12.600 servidores que nós temos na estrutura. Então, eu e o meu time, nós emplacamos o mesmo modelo que eu faria na minha empresa. Eu vou tentar buscar o melhor currículo, o melhor perfil e a pessoa com mais experiência para cada cargo. É algo muito óbvio no setor econômico privado hoje, mas algo muito distante no setor público. E pelo Partido Novo também não fazer as coligações, a gente chegar em chapa única e majoritária, nos dá essa condição também de nós chegarmos à prefeitura sem dever favor absolutamente para ninguém. Então, realmente criamos o processo seletivo, fomos muito bem surpreendidos, porque para 16 cargos de secretários que eu tenho hoje, 2 autarquias, nós tivemos 8.500 inscrições. E aqui nos deixou quase louco, porque
o processo seletivo era também feito com mão de obra voluntária, e nós tivemos muito pouco tempo. O governo de transição, ele foi afetado pelo Covid em virtude da postergação das eleições. Então, todo mundo que ganhou o governo novo, como na nossa situação, ficou prejudicado, porque nós tivemos o mês de dezembro para fazer o governo de transição, e o mês de dezembro já é um mês curto por si só. Entre Natal e Ano Novo, a prefeitura estava completamente vazia, né? Então, nós tivemos aí, na prática, 15 dias corridos para montar o primeiro escalão secretariado. Mas conseguimos cumprir em todos os pontos. Foram 4 etapas. A primeira etapa, avaliação de currículo versus vaga desejada. Segunda etapa, uma prova de conhecimentos gerais e a questão ideológica também da pessoa, para ver se essa pessoa ela compactuava com as ideias liberais do partido e também se ela tinha estudado o plano de governo da nossa proposta. Tinha que ser uma pessoa que está alinhada com os valores e princípios daquilo que a gente deseja. A terceira etapa, que é uma grande inovação, foi nós contratamos uma empresa de RH para fazer o perfil comportamental de liderança de cada secretário. Aqui, esse é um ponto que ele é fundamental quando você quer a montagem de um time, porque não adianta eu trazer uma pessoa com uma característica completamente diferente da característica do time que você quer trazer. E nós trouxemos pessoas com características de altruísmo elevado, características de pessoas que gostam de trabalhar com outras pessoas, né? Pessoas que têm a sua liderança já desenvolvida e com maturidade suficiente para assumir posições difíceis como os secretários. E a última etapa, que era daí a etapa que eu participava, eu e a Rejane Gambim, a minha vice, que era a entrevista. Então, eu tinha geralmente 3 candidatos finais por vaga, e aí a definição era minha e da minha vice. E assim a gente compôs, então, o primeiro escalão, que são 18 nomes, né, 16 secretarias, 2 empresas separadas, que uma é o Instituto de Previdência, e a outra é a Companhia Água de Joinville, que é a companhia de saneamento da cidade, e aí montamos esse grupo. E aí, quando nós assumimos em janeiro, tinha apenas o secretariado. Toda a estrutura abaixo estava secretários e servidores, diretores, gerentes e coordenações. A gente ainda está em processo seletivo. Então, nós conseguimos, no mês de janeiro, definir as diretorias, que também passaram por o processo, depois as gerências, e agora a gente está na fase das coordenações. O que é muito bom, porque desde o começo a gente falou que a gente valorizaria a mão de obra do servidor de carreira. E hoje, 61% dos cargos hoje definidos são de servidores que passaram pelo processo e, por competência e meritocracia, chegaram a cargos de liderança. Então, isso é fantástico. Isso criou um clima muito positivo dentro de toda a prefeitura, porque aqueles profissionais, servidores que estudam, que têm mestrado e tudo mais, e que nunca tiveram a chance de assumir um cargo de liderança, porque nos outros governos 6 cargos eram tomados por indicações políticas, eles tiveram a chance de chegar lá por mérito próprio. Muito bom, muito bom. Isso, cara, dá uma inveja, você não sabe a inveja que nós estamos sentindo aqui por esse procedimento, e era também uma proposta nossa de campanha nesse sentido. Infelizmente, não, naquele momento não foi o nosso, mas foi não uma derrota, mas um aprendizado muito grande. Me diga uma outra coisa, agora nós estamos passando por um momento extremamente complicado. Brasil, essa última onda que está vindo do Covid-19, ela veio muito mais forte. Antes os problemas eram pontuais em alguns estados, agora nós estamos com problemas gerais. Aqui no Paraná, para você ter uma ideia, foi dado um lockdown total. Nós estamos somente com as atividades essenciais, mesmo em semana, restrição de circulação das 8 da noite às 5 horas da manhã, todos os dias. Isso vai ocorrer até o dia 7, dia 8, vamos falar assim, madrugada do dia 8. E nós estamos acompanhando no Sul, estamos acompanhando Santa Catarina aqui pelos noticiários, que também há necessidade de transferência para outros estados de pacientes do Covid aí do oeste de Santa Catarina. Como que você está enfrentando? Como que Joinville está enfrentando? Quais são as ações que vocês estão tomando? Vocês fizeram um lockdown também total? Vocês não fizeram? Por que não fizeram ou fizeram? Gostaria de saber a experiência de vocês aí. E o resultado, se está dando algum resultado nesse sentido.
Marinho, eu participo já desse combate à pandemia desde o ano passado, porque como eu era vice-presidente da Associação Comercial, na época eu fui o responsável em montar a ajuda humanitária. Então eu coordenei todas as ações, e lá na minha cabeça a gente sempre tinha a visão de que para evitar o fechamento, a cidade ela tem que ter estrutura para atender os doentes. Enquanto houver estrutura, você pode manter a atividade econômica girando. Então, nós conseguimos, na época, em torno de 4 milhões de reais em doações, e nós reconstruímos 83 leitos no Hospital Municipal da cidade. Compramos 17 respiradores Eco. Por que eu estou falando isso? Porque nós saímos de 30 leitos de UTI na estrutura municipal do início da pandemia do ano passado, até agora nós estamos com 100 leitos de UTI. Então, nós mais que triplicamos o número de leitos de UTI. E eu estou em torno de 20 a 40 leitos de semi-intensivo, que são mais ou menos UTIs, só que em ambientes improvisados. Então, você vê, a gente sai de 30 para quase 140 leitos de atendimento, o que seria extremamente suficiente. Nós vínhamos acompanhando a pandemia, sempre, e eu acompanhava isso muito de perto, até por eu ser bombeiro, né, e tudo mais, e a gente via de que a estrutura que existia de 100 leitos de UTI, mais esses semi-intensivos, atendia o que estava acontecendo. Tanto é que a gente, no começo do governo, a gente liberou as cirurgias eletivas, que eu estava com uma fila gigantesca de pessoas esperando cirurgias, porque os leitos de UTI começaram a sobrar. Então, a gente estava dando isso. De uma semana para cá, mudou radicalmente o cenário. Então, de fato, de direito, nós temos uma nova cepa da pandemia, não foi uma mudança meramente cultural. É claro que o carnaval atrapalha, e atrapalhou muito. Infelizmente, foi permissivo isso, não na nossa cidade. A nossa cidade a gente não permitiu, não fizemos o carnaval, enfim, mas infelizmente o litoral de Santa Catarina, que é atraído pelo turismo brasileiro, né, trouxe isso também. Então, esse é um grande prejuízo ao Estado como um todo, mas essa nova cepa, ela mudou. Então, o que nós temos vendo é de que jovens estão passando do estágio de ter o Covid hoje e amanhã entrar no estágio grave. Nós temos casos de jovens com 26 anos entubados de um dia para o outro. Ontem tivemos o falecimento de um jovem de 39 anos, sem comorbidade, e isso mudou. Então, nós tínhamos já um programa de fase 1, 2 e 3 para a pandemia. Então, a fase 1 era nós aumentarmos a capacidade dos hospitais em termos de leitos de UTI. Já tínhamos uma unidade de PA, né, de pronto atendimento, exclusiva só para atendimento de Covid. A fase 2, nós tivemos que implementar na semana passada, que foi criar novos leitos de UTI dentro das estruturas já existentes. Então, de sexta-feira até ontem, nós tínhamos aumentado em 20 leitos de UTI dentro do hospital, a mais, tá? Então, isso era a fase 2. E a fase 3, que a gente ontem teve que deflagrar, que é o nosso limite, é criar hospitais de campanha dentro das nossas estruturas. Então, hoje, se você vai para o nosso hospital municipal, ele já tem uma ala completamente separada por biombos, né, de cima e embaixo, e um lado é Covid, e você está em estruturas provisórias e montadas de forma emergencial para atender a demanda, e também transformar as nossas unidades de pronto atendimento. Transformamos uma, de ontem para hoje, num hospital de campanha, onde a gente para de atender o público externo e a gente começa a atender somente as pessoas que têm que ficar internadas em enfermarias com oxigênio terapia, né, oxigênio via pressão e intubação. Então, esse hospital de campanha já está em funcionamento. Me diga uma coisa, eu vou fazer uma pergunta e já vou engatar um comentário. A primeira pergunta é no sentido de qual o percentual de utilização de UTIs aí em Joinville. E uma segunda situação é o seguinte, e é só um comentário que eu gostaria de fazer, que eu acabei me lembrando aqui a hora que você falou, que você está desde março do ano passado trabalhando nesse grupo de crise, vamos falar assim, de enfrentamento da pandemia.
até pela vinculação do grupo de bombeiros voluntários, mas também da própria associação comercial de vocês, é que nós tínhamos programado uma live, eu acho que era lá por maio, junho do ano passado, e eu falei bem assim, vou convidar o Adriano lá de Joinville, que é candidato a prefeito lá, para a gente fazer essa live. E eu me lembro assim que você respondeu, você falou assim, Marinho, eu agradeço, cara, mas assim, eu não estou pensando em campanha agora. Eu estou pensando na pandemia, nos enfrentamentos que nós vamos ter, e a campanha é consequência. A política agora não é o momento agora, efetivamente, de nós tratarmos disso. Eu achei assim muito bacana isso, e até em razão dessa postura que você teve lá atrás, essa nossa reunião seria presencial, para a gente fazer essa entrevista contigo presencial, mas até nós sabemos desses enfrentamentos e achamos melhor para que pudéssemos tomar todos os cuidados e também dar exemplo, porque não é somente você falar, mas é você dar exemplo à população de que há necessidade dos cuidados, né? E por isso que nós estamos fazendo essa entrevista online. O percentual chegou a quantos por cento aí de utilização das UTIs? Eu estou com 85%, mais ou menos, incluindo todas as UTIs do município, incluindo aqui também UTIs neonatal, UTIs infanto-juvenil. Agora, se eu vou para UTIs de uso adulto apenas, eu ultrapasso os 90% já de utilização. E isso também com um monte de ações que vocês acabaram fazendo antecipadamente, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Marinho, nesse sentido. Pode fazer, Chumar. Obrigado. Com relação ao processo de vacinação, vocês têm conseguido, como que vocês têm organizado essa situação? E como que você encarou com naturalidade, a possibilidade de agora, pelo STF, os próprios municípios e os estados eventualmente adquirirem as vacinas? Se você puder comentar um pouco sobre isso. Legal. Sobre a vacinação, nós criamos um modelo aqui em Joinville até para a gente organizar e o munícipe ele não sofrer com filas, não sofrer no desespero de querer ser vacinado. Então, nós criamos um modelo através de um site, um portal, onde a gente fez um pré-cadastro para a gente ter a noção exata dos públicos que nós temos na cidade, em faixas etárias. E agora, conforme as doses vão chegando, a gente vai fazendo esse chamamento dessas pessoas para virem receber a vacina numa central de vacinação que nós montamos com horário de agendamento. Então, a pessoa ela entra nesse aplicativo, ela faz o seu agendamento ali, né, no site, e aí ela vai com muito conforto lá e toma a sua vacina e já tem a segunda vacina garantida e já sai com a data de agendamento com a segunda dose. Então, está funcionando, nós estamos aí de uma forma muito ordeira, organizada, né, muito transparente, todos os nomes são também disponibilizados para o Ministério Público, né, das pessoas que estão recebendo, e quanto aos municípios comprarem as vacinas diretamente, nós já mostramos que estamos dispostos a fazer a compra. Eu já fiz um contingenciamento de mais de 24 milhões de reais para essa compra, e isso dá em torno de 400 mil doses, o que eu conseguiria imunizar aí 200 mil joinvilenses, né? Então, nós fizemos essa solicitação via FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, que é quem está conduzindo a compra dessas doses via os municípios. Muito bem, muito bem. Schumacher, mais alguma da saúde ou posso tocar aqui para frente? Não, por favor, fique à vontade. Tá. Adriano, quando você assumiu a gestão, também aqui o acompanhando, você abriu mão de... Normalmente os políticos de carreira, a política em si, ela gera privilégios, né? E uma das posturas que você tomou e que chamou bastante atenção e que é, assim, uma das linhas dorsais dentro do Partido Novo é o corte de privilégios, né? Carros oficiais e assim por diante. Diminuição de quadro em algumas situações, colocação de pessoas técnicas. Você poderia falar quais foram as suas atitudes nesse sentido? E aí eu já emendo mais uma pergunta. Os mutirões, né? Eu falei antecipadamente ali do mutirão de embelezamento, porque Joinville sempre foi considerada a cidade das flores, né?
E eu estou vendo assim que você está numa retomada de trazer esse conceito novamente para a cidade, um mutirão de desburocratização, tem também um trabalho bacana que eu achei, que eu estou acompanhando e estou estudando aqui, cara, sabe? As reestruturações das subprefeituras, e mais alguma ação que você queira falar. Eu sei que você encaminhou, acho que foi ontem, ou essa semana ainda, a reforma previdenciária municipal, de acordo com, para ficar de acordo com a legislação federal, e agora está lá com os vereadores. E mais uma pergunta ainda, você não tem maioria na Câmara, né? Como que você está trabalhando essa relação entre executivo e legislativo? Bom, são várias perguntas, né? É uma sequência bastante grande de temas, mas, sem dúvida, um dos pontos que a gente sempre colocou foi resgatar o orgulho do joinvilense pela sua cidade. A cidade estava realmente maltratada, descuidada. Então, esse mutirão de embelezamento é para nós resgatarmos o orgulho e, principalmente, também fazermos com que o cidadão ele se sinta pertencente e dono da sua cidade, né? Porque o município ele até pode cuidar das praças, e é um dever dele, mas fica muito mais fácil se o cidadão participar. Então, nós criamos esse mutirão através de parcerias público-privadas para a adoção dessas praças, né? Então, hoje são quase 500 espaços públicos hoje no município, que a gente conseguiu montar essas parcerias. Também elencamos pessoas, mão de obra voluntária para fazer essas atividades. Isso está acontecendo. Então, todo dia tem uma praça sendo revitalizada por uma empresa, um grupo de voluntários, né, e que isso está dando uma dinâmica nova. Então, você está vendo já flores sendo plantadas, que é uma marca de Joinville, né, o cidadão está feliz. Então, no meio de toda a pandemia, a gente tem esse alento, né, que está trazendo para a cidade. E é claro que uma coisa puxa a outra, então você começa a ver as pessoas cuidando das fachadas das suas empresas, muros sendo pintados, calçadas sendo refeitas. Então, é como se fosse uma corrente do bem, e isso é comprovado, né? Então, se o município ele cuida e faz com que os ambientes públicos estejam bem cuidados, automaticamente o cidadão passa a cuidar também do seu patrimônio, né? Então, é uma corrente do bem e a cidade passa a ganhar com tudo isso. Outro mutirão que a gente já iniciou é o mutirão da desburocratização. E por que eu falo mutirão? Porque são várias ações que independem de uma secretaria só. Aqui a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável pelos licenciamentos, mas eu tenho um código de obras na cidade que é de 1967. E se esse código de obras não for refeito para 2021, não adianta eu cobrar do servidor que está lá no licenciamento ambiental que ele é obrigado a seguir uma regra completamente antiquada, né? Então, nós temos que refazer essa regra. Então, eu tenho uma equipe técnica, né, de juristas e tudo mais, que não tem a obrigação de administrar uma secretaria, e eles podem exclusivamente pensar na redefinição de códigos, né, modelos de novas leis, tudo mais. Então, nessa semana, por exemplo, eu lancei o processo para, né, iniciarmos agora o caminho para a Câmara de Vereadores, que é o Código Municipal de Defesa do Empreendedor. Então, nós vamos ter um marco legal, onde a gente passa a colocar pontos legais de que o município ele trata isso como uma política pública, a defesa do empreendedor. Então, a redução contínua dos prazos, a redução contínua dos alvarás, a redução contínua da burocracia. Então, isso se torna política pública de um marco histórico que independe o governo que venha mais para frente, esse marco obriga ao legislador ter que fazer também ações de mitigar, né, os riscos à economia quando ele vai definir novas regras e novas leis. Então, ele tem que fazer o estudo de impacto na economia quando ele vai alterar. Então, isso, o Código de Defesa é um código montado pela equipe do Partido Novo em Minas Gerais, que algumas cidades já foram colocadas, e a gente está trazendo e fazendo as adequações para o nosso município, e que a gente entende que é o primeiro passo para a gente realmente mostrar e dizer assim, isso é a política nova, isso é que nós temos que defender quem gera emprego, quem gera negócio. Tá? Sobre as subprefeituras, Joinville estava estruturada da seguinte forma, a gente tem uma Secretaria de Infraestrutura, e nós temos 8 subprefeituras, que são responsáveis pela pavimentação nos bairros, são responsáveis pela drenagem,
né, são responsáveis pela parte de infraestrutura dentro dos bairros. Só que a hierarquia dentro da prefeitura fazia com que esses subprefeitos, eles tinham status de primeiro escalão. Então, eles respondiam diretamente ao prefeito. Então, você imagina que nós tínhamos 8 subprefeituras por indicações políticas no governo anterior e que, na prática, eram 8 prefeituras que eu tinha na cidade de Joinville. Cada subprefeitura pertencia a um ente político, ligado a um vereador, ligado a um partido, e que isso fazia com que eles tocassem com viés ideológico partidário cada subprefeitura, ocasionando grandes problemas na parte de infraestrutura, um desalinhamento da parte de política de infraestrutura do município e custos hoje de se refazer obras que foram muito mal executadas. Então, nós não elencamos os subprefeitos como subprefeitos, essas vagas estão em aberto, nós contratamos gerentes para todas as subprefeituras, todos esses gerentes são formados em engenharia civil e eles passam agora a responder para uma diretoria técnica dentro da Secretaria da Infraestrutura, justamente para a gente ter esse alinhamento técnico, né, para que a cidade ela tenha um caminho só nessa área de infraestrutura, sem o viés ideológico partidário que a gente vinha tendo. Então, essa foi uma mudança bem significativa. E a reforma da Previdência, nós corremos aí contra o tempo, montamos o texto, né, o texto já está na Câmara, começou a ser discutido. O que a gente pede, e isso é um dos valores do novo, é igualdade, né, perante a lei. Como nós não conseguimos ainda na reforma federal fazer com que o cidadão comum ao servidor público tenha uma igualdade em questão da Previdência, nós fizemos pelo menos que o servidor municipal joinvilense, ele tivesse equiparidade ao servidor federal que já passou pela reforma da Previdência. Então, nós não inventamos nenhum texto novo. Nós não estamos sendo mais rígidos do que a reforma que já foi largamente discutida no Congresso Nacional. Nós estamos simplesmente adequando as regras hoje, que estão mais brandas, ao servidor público municipal para o servidor federal. E isso vai fazer com que a gente praticamente elimine o risco hoje de insolvência do Instituto de Previdência da cidade, que hoje já tem um déficit atuarial projetado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, essas novas regras faz com que esse déficit ele venha a desaparecer e uma economia para o munícipe de Joinville hoje de 30 milhões de reais por ano, que sobra nos caixas da prefeitura para investimento em obras de infraestrutura, que é o que a gente tanto precisa. Excelente, excelente. E os privilégios? Em relação aos privilégios... Né, posso emendar uma... Desculpa, só para nessa linha dos privilégios, já vou emendar uma questão sobre... Na verdade, é um pedido de comentário, Adriano, sobre a importante participação do Novo no impedimento da PEC, lá da chamada PEC, entre aspas, da impunidade. Eu acho que é importante a gente ouvir, até para a gente passar essa mensagem para o nosso o telespectador aqui, e também já na linha dos privilégios sobre a importância de uma verdadeira e séria reforma administrativa. Em relação aos privilégios, né, Schumacher, depois eu entro um pouco mais nesse ponto, o prefeito, ele não, a nossa posição, nós não tínhamos muitos privilégios, por exemplo, como os deputados federais, né, estaduais, que têm carro, apartamento pago, auxílio terno, né, o que nós tínhamos no nosso gabinete era basicamente o uso do celular e um carro num padrão alto, né, que é uma Equinox, né, então nós, por coerência e por nós acreditarmos que esse não é o uso do dinheiro público necessário, eu e a minha vice, nós devolvemos esses carros eram alugados em um padrão completamente superior a carros hoje operacionais que a prefeitura tenha, e gerando uma economia de 400 mil reais aí nos 4 anos, só em aluguel de carro. A gente está usando os nossos carros, né, como eu sempre usei para trabalho, né, na minha vida privada. Então, por que na vida pública eu deveria ter um privilégio como esse? Então, isso a gente realmente descartou completamente. Então, esse é um ponto. O Partido Novo, ele tem uma premissa que foi exatamente o que sempre me atraiu para o Partido Novo, que é fazer o certo pelo certo.
mesmo que o caminho certo seja o mais difícil. Porque é muito mais fácil eu falar de forma populista, é muito mais fácil eu tentar agradar a todos, mas o fato é que quando a gente vai fazer o certo, né, nós temos que ser coerentes na nossa fala e na nossa atitude. Seria muito mais fácil, Schumacher, por exemplo, eu fazer indicações para todos os cargos, né, porque eu não teria esse processo seletivo que puxou muito do nosso tempo, né, muita estrutura, nós tivemos que estudar muito e ainda estamos estudando muito para que a gente não erre, mas se é para fazer o certo, vamos fazer o certo e ter coerência na nossa fala. Isso é fundamental, porque você vê que é um partido que não importa onde os nossos políticos estejam, se é em Brasília, se é em São José dos Pinhais, se é em Santa Catarina, enfim, existe uma coerência em todos, porque todos estão abaixo de 6 valores, 6 princípios que regem o nosso trabalho. E esses 6 princípios, eles são fundamentais no dia a dia do trabalho. Então, eu sei o que esperar da nossa bancada do Novo no Congresso Nacional, porque eles sempre vão estar trabalhando pela liberdade, né, por todos somos iguais perante a lei, visão de longo prazo, o indivíduo como agente de mudança, o indivíduo como agente de riqueza. Então, assim, são esses valores e princípios que nos colam, que fazem a união dos nossos políticos e terem coerência no trabalho forte. Então, eu acredito realmente que nós temos capacidade de grandes mudanças no nosso país, a partir do momento que partidos, e aí eu falo partidos, comecem a trabalhar de forma ideológica e coerente em cima dos seus princípios e valores. E não hoje com mais de 30 e tantos partidos que são meramente plataformas de lançamento de políticos e cada um segue de forma individualista as suas pautas e acabam perdendo força no Congresso Nacional para mudanças importantes. Então, o Partido Novo está sendo realmente um diferencial nesse ponto. Maravilha. Bom, Adriano, sabendo já da tua apertada agenda e também já agradecendo imensamente a tua participação aqui, eu queria dizer muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí, pelo enfrentamento não só da pandemia, enfim, as questões urgentes, mas o trabalho de gestão e a longo prazo, que eu tenho certeza absoluta vai gerar muitos frutos. E é uma inspiração, saiba que o seu trabalho aí é uma inspiração a todos nós. Só fazer uma menção que o Marinho tinha me perguntado também um ponto, da minha relação com a Câmara de Vereadores. Né? Sim. E também é mais um ponto que eu vejo, né, que é acertado a posição do Partido Novo. Nós sempre falamos de que nós trabalhamos com ideias e projetos, nós não personificamos a política. Então, isso me dá condições de eu conversar com todos os vereadores, independente do partido que eles participem. Mas o que importa para mim é o projeto que eles tenham para a cidade de Joinville. Então, só para vocês terem ideia, por 2 vezes eu já recebi todos os vereadores em conjunto, né, que são 19, no meu gabinete, para nós discutirmos, por exemplo, a política de volta às aulas, a política de vacinação, a fase 2 do Covid e a fase 3 do Covid. Então, de uma forma republicana, onde todos sentamos, né, com um tema importante para o munícipe e conseguimos discutir de uma forma muito tranquila com todos. E essa é a relação que eu venho tentando manter com a Câmara de Vereadores, no sentido de que o importante é discutirmos projetos e ideias que são benéficas ao joinvilense, e isso faz com que a gente tenha conversa com todos. Maravilha. Marinho? Muito bem, Adriano. Eu queria agradecer o tempo que você disponibilizou para nós. Eu estou aqui anotando um monte de coisa. Primeiro que é uma aula, né, de gestão, uma aula de política diferente, que eu acho que é isso. Dentro do Renova BR, eles falam que é você fazer pessoas comuns fazendo uma política fora do comum. Eu acho que o teu exemplo personifica muito isso. E eu acrescentaria ainda, dentro dos princípios, 6 princípios que você colocou do Partido Novo, eu ainda colocaria aqueles princípios da administração pública que estão na Constituição, né? Que tudo nós, enquanto gestores públicos, temos que fazer, ele tem que ser legal, ele tem que ser impessoal, ele tem que ser moral e ele tem que dar resultado, que é o da efetividade. Então, dentro disso, eu gostaria de agradecer, cara, imensamente a oportunidade que você está nos dando de trazer essas experiências.
colocar aqui que nós, enquanto amigos aqui de São José dos Pinhais, estamos orando, cara, direto, pedindo a proteção para você, que Deus lhe apresente os melhores caminhos, que te proteja nessa caminhada aí dos 4 anos, que aquilo, e vai acontecer de coisas não tão boas que aconteçam, mas somente sejam para fins de experiência, né? E que tudo dê certo na tua gestão. Esperamos ter a oportunidade de, em outras vezes, nós nos reunirmos e ouvirmos de você, talvez até presencialmente, e conhecermos aí toda essa estrutura tua. Então, obrigado mesmo, fico com Deus e deixo aí para as tuas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, Marinho Schumack, né, pelo convite. É um prazer a gente poder estar falando da nossa experiência. Quero agradecer também a todos os voluntários aí da cidade de vocês que acabaram vindo na campanha. Foram vários que vieram nos ajudar, então a nossa gratidão aí pela força e pela ajuda. E realmente é isso, nós sairmos da indignação para a ação. É possível, um cidadão comum, é possível ele entrar na política e realmente fazer diferença para o cidadão, para o bem comum. E é o que estamos tentando fazer aqui diariamente. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, e espero recebê-los aqui em Joinville quando toda essa pandemia passar. Será um grande prazer recebê-los aqui. Tá bom? Forte abraço a todos. Participação do Adriano Silva, prefeito de Joinville. Tá voltando aqui em produção, acho que é do microfone aí do pessoal, mas enfim. Gente, foi uma participação especialíssima do Adriano Silva, prefeito de Joinville. Quanta coisa a gente pôde aprender. Eu tenho algumas coisas que eu queria comentar, Marinho, mas eu vou deixar você comentar primeiro, tá? Porque até as mensagens que nós tivemos ali do Maurício, da Leila, a primeira coisa que me parece óbvia, tentar gerir de uma maneira como fazem as empresas privadas, meu Deus do céu. Por que a gente tem que continuar com a mesma maneira de fazer as contratações, os apadrinhamentos, né, as escolhas pessoais, em detrimento dos cargos técnicos? Enfim, Marinho, por favor. Bom, Schumack, amigos, que eu falo, né? Quando você começa a verificar, porque muita gente coloca o seguinte: essa forma de fazer política é utópica. Não é utópica. Você veja que é possível fazer uma política séria, ética, transparente, pensando efetivamente no interesse da coletividade, em detrimento do interesse particular, do interesse pessoal. E a prova disso está no executivo, no governo de Minas Gerais e agora na prefeitura de Joinville. Então, você veja bem, eu peguei e fui pesquisar, depois que nós fizemos essa entrevista com o Adriano, eu fui pesquisar o currículo, né, dos secretários deles, já que passaram por um processo seletivo. Como que seria a capacitação ou a formação dessas pessoas, né? Será que eram só formações acadêmicas ou não, eles tinham conhecimento efetivo da área? Então aqui, Schumack, eu trouxe 4 exemplos que eu gostaria de chamar os nossos colegas para fazer uma reflexão. E também de você comparar efetivamente, vai atrás, está lá no site da prefeita Mina, o currículo de alguns, porque não foi colocado de todos, mas vai lá e verifica o currículo de cada secretário nomeado. Então tem aqui, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, lá de Joinville. É uma moça formada em Química Industrial e mestre e doutora em Engenharia Ambiental. Atuou como coordenadora da Comissão Especial de Resíduos da CB59 da Associação Brasileira de Fundições. Secretária de Assistência Social. Servidora pública, graduada em Pedagogia e Serviço Social, mestre em Educação, especialista em Gestão de Pessoas e possui cursos em temas como Proteção Social, Sistema Único de Assistência Social, Famílias, Direito da Criança e do Adolescente, Direitos Violados, Inclusão e Sistema de Garantias do Direito. Ela é também não é esposa. Por quê? Porque passou pelo processo seletivo. E também tem outro detalhe, é professora de pós-graduação da Univille e tutora de graduação. Secretaria de Cultura.
É formado em gestão financeira e pós-graduado em gestão de organizações não governamentais, ONGs, pela PUC do Paraná. É empreendedor de projetos sociais, culturais e turísticos e foi diretor de promoção e divulgação do Joinville e região Convention Visitor Bureau. No setor público, atuou como gerente de planejamento da Fundação Turística de Joinville e gerente de difusão cultural, diretor executivo e presidente da Fundação Cultural de Joinville, ambas atualmente secretária da Cultura e Turismo. E, por fim, Secretaria de Educação. Graduado e mestre em administração, formado em curso de líderes para a gestão pública do Brasil, Centro de Liderança Pública de Harvard, em 2017, e no Programa de Liderança do Visitante Internacional pelo Departamento dos Estados Unidos. Além disso, é autor do livro Planejamento e Estratégia das Escolas, o que leva as escolas a ter alto desempenho, estudo de escolas municipais de Joinville. Então, assim, quando você verifica que um processo seletivo deve ser efetivado nas mesmas condições para a contratação de uma empresa, e querendo ou não querendo, gente, a Prefeitura de São José dos Pinhais é uma empresa onde existe aproximadamente 300 mil assessores ou acionistas, e que nós podemos exigir uma gestão qualificada. E aí você verifica e aqui eu não vou falar nome. Por quê? Porque a gente já ficou sabendo que algumas informações que a gente coloca aqui, a gente não fala da pessoa, a gente fala da função e o preparo que a pessoa tem, e o pessoal fica nervoso, né? Então, assim, você fica nervoso, né? Nós estamos falando de uma forma técnica, informando aqui efetivamente qual que é o perfil, ou qual foi o motivo de indicação de determinadas pessoas para a carga de secretário. E aí fica outro questionamento. Quando se colocou secretários técnicos na gestão, foi prazo determinado. Ou seja, somente para dar uma apaziguada aí no ânimo dos eleitores, né, e das pessoas e dos munícipes, que seria uma renovação efetivamente, para daí mais tarde vir pessoas do grupo até dia 31 de dezembro estavam aqui. Eu queria mandar um abraço também para o Daniel Castanho, professor Daniel, nossa ciência, somando aí ao Maurício, e aqui um programa assim, é profundo, aqui o debate não é raso não, é para elevar o nível, que a gente só vai conseguir elevar o nível do político, da nossa Câmara, da nossa Prefeitura, se a gente aprofundar o debate. E outra coisa que eu queria destacar é a questão da governabilidade. Muitos poderiam falar, não, mas o Adriano não fez coligação, como é que vai governar? Está governando, fez um processo seletivo, falou no diálogo com a Câmara. A Câmara tem que fazer o seu papel de não ficar apenas subserviente ao Executivo, mas trabalhar com urbanidade, com espírito republicano, né, Maria? E assim, eu vou aqui até cometer talvez a ousadia de dizer o que houve em São José dos Pinhais e em muitas outras cidades é um verdadeiro estelionato eleitoral. Vamos mudar, vamos fazer, vamos acontecer, e não acontece nada de diferente. Não acontece nada de diferente. O pior, acontece o que sempre aconteceu. Essa gestão pessoal é um verdadeiro câncer no Brasil. Outro ponto que eu queria que você destacasse, eu vou destacar aqui, 400 mil reais em 4 anos por conta de dispensa de 2 veículos. 400 mil reais não é nada. É muita coisa, sim. E são 400 mil reais só por conta de 2 veículos, né? Agora, se fosse feito isso, o que eu quero chegar é o seguinte: Maria vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Por que são dadas tantas garantias aos parlamentares, enfim, a quem ostenta cargo público de alto escalão? Para desestimular a corrupção. Tô falando besteira, Maria? É isso. E nós estamos aí há mais ou menos uns 50 anos vendo que isso não deu certo. Que o pessoal, pelo contrário, pega gosto pelo conforto e pelos penduricalhos e quer cada vez mais. Schumacher, veja bem, até começa pelo salário, né? Então, por que se tem um salário considerável alto, né? Para ocupar cargos políticos?
E vamos falar da prefeitura, né? Por que existe... Porque, assim, quem foi eleito foi o prefeito e o vice, né? Os outros cargos são cargos de nomeação, são cargos de confiança. A princípio, deveriam ser cargos de confiança do prefeito e do vice, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece. Muitas vezes acontece de outras pessoas conduzirem esse processo de nomeação e não o prefeito e o vice. Mas esses cargos de secretário, eles têm um valor diferenciado. Por quê? Porque subentende-se que as pessoas que ali vão estar são pessoas que tenham conhecimento técnico, são pessoas do mercado ou servidores que tenham conhecimento fora da curva, que são pessoas preparadas e com uma expertise muito grande, que possam pensar na cidade em médio e longo prazo. Trabalhar efetivamente as necessidades pontuais, emergenciais, mas pensando em questões de médio e longo prazo. Então, assim, você veja que se você for pegar um salário de um secretário hoje e colocar no mercado, você vai ver que, mesmo assim, ainda existe uma dificuldade de se trazer excelentes profissionais do mercado privado com esse salário. Agora, todo mundo fala, o salário é muito? Depende. Depende de quem está ocupando esse cargo. Se você coloca esse cargo ou para aumentar a renda familiar, ou você coloca no cargo para privilegiar familiares, ou você coloca no cargo pessoas que tiveram conchavos políticos para fins de eleição, ou você coloca no cargo pessoas que compraram vagas de secretário, como acontece em algumas secretarias, algumas prefeituras, que aquelas pessoas que financiaram a campanha, e por isso que o Novo é contra essas coligações, porque tem pessoas que compram, eu vou contribuir contigo com 150, 200 mil reais aí para tua campanha, mas eu quero uma secretaria. E daí faz o quê? Em algumas prefeituras loteia-se essas secretarias e lá ninguém mexe, né? Então, quando você tem profissionais técnicos para ocupar esses cargos, o salário é compatível. Segundo detalhe, você sabe, e o Adriano lá em Joinville, ele sabe que ele pode cobrar desses secretários. Por quê? Porque ele vai ter um grupo coeso, ele vai ter provavelmente não, com certeza, planejamento estratégico em cada secretaria, né? Até agora, 60 dias, eu não vi uma secretaria de São José dos Pinhais apresentar um planejamento estratégico daquilo que vai ser feito nos 4 anos, aquilo que já está sendo trabalhado. Não existe isso. Mesmo que isso... E a impressão que dá, pelas movimentações que a gente vê e pela capacidade de alguns nomes de estar em gestões diferentes ao longo do tempo, que isso é raro acontecer em cidade. São José dos Pinhais tem um detalhe especial, que é a habilidade de alguns nomes de fluir por diversas gestões. A impressão que dá é que quem for ser candidato ou quem for eleito fica refém desses nomes. Se não compuser com esses nomes, não entra. Só para você ter uma ideia, Schumacher, nessa tua linha de raciocínio, eu fiz um levantamento aqui. Existem hoje 21 secretarias em São José dos Pinhais. Dessas 21 secretarias, 8 secretarias, ou seja, quase 50%, tem pessoas que trabalharam, eu não estou falando nas últimas gestões, estou falando na última gestão. Na gestão anterior, de 21 secretarias, 8 são ocupadas por pessoas que ou eram secretários ou eram diretores, ocupavam cargos de projeção na gestão última, que terminou no dia 31 de dezembro de 2020. Essa é a primeira situação. Outra situação que eu gostaria de chamar a atenção aqui, até mesmo, é o seguinte: a postura de enfrentamento. Bom, nós já vamos entrar na saúde, mas então deixa eu puxar um outro detalhe. Olha os primeiros 60 dias de Joinville. Projeto de lei encaminhado para a Câmara para reforma previdenciária. Desburocratização do serviço, projeto de lei encaminhado. Projeto de lei do Código de Defesa do Empreendedor. A colocação nas subprefeituras de engenheiros civis. Por quê? Porque as subprefeituras não são caminhos para eleição de 2024. Pelo contrário, são subsecretarias técnicas. Reforma... Para deixar aqui um pedido para a gente fazer uma análise, um raio-x das subsecretarias de São José. Acho que vale... Subprefeitura.
subprefeituras, perdão. E além do que, em 60 dias, o corte de privilégios. Então, você veja, 60 dias, olha o que aconteceu. Vamos trazer 60 dias, o que nós temos de fato novo em São José dos Pinhais? Qual o projeto de lei que foi encaminhado à Câmara para fins de edição de alguma política pública de atendimento, ou à população, ou às empresas, ou aos empreendedores? Né? Essa é uma reflexão só que nós temos que fazer em razão das provocações que ocorreram pela apresentação do prefeito de Joinville em comparação com a prefeitura de São José dos Pinhais. Eu concordo plenamente. Você queria fazer algum adendo com relação à saúde? Tivemos aí um total sumiço da secretária que apareceu aí agora, talvez. Eu estou achando que nós estamos influenciando algumas decisões, viu, mãe? Porque tenho visto aí, teve aquela questão que a gente destacou da pauta animal, de repente a gente faz lá uma pressão com a ajuda das pessoas que nos curtem, nos compartilham. Agora a secretária surgiu aí e falou que vai ser feito no Ney Braga, né, no ginásio Ney Braga, é isso, né? Então assim, falando do aparecimento, né, nós fizemos colocamos nos stories e nos feeds aí das nossas redes sociais, de que efetivamente eu não vi, e olha que eu sou linkado nas redes sociais, eu não tinha visto nenhuma aparição da secretária de saúde, que diga-se de passagem é de Joinville, né? Não teve uma aparição dela, seja para a imprensa, seja numa transmissão da prefeitura, não, nenhuma. E até nós fizemos uma brincadeira, né, com a musiquinha lá, Cadê Você? E de fato, o que aconteceu? Hoje ela apareceu. Então, estou vendo, cara, que a gente realmente está influenciando, espero que positivamente, eu acredito que positivamente, porque ela apareceu para falar da vacinação dos idosos, que aqui eu também já vou fazer uma crítica, porque, cara, colocar faixa etária de idoso para vacinação de 1 em 1 hora no ginásio, eu tô querendo amanhã ir lá para frente para filmar, porque vai ser uma fila gigantesca. Escrevam o que eu tô falando. Colocando os nossos idosos em aglomeração de pessoas e suscetíveis ao Covid-19. Colocar amanhã de 1 em 1 hora os nossos idosos para recebimento de vacina, gente, isso é falta de planejamento. E isso que ficou demonstrado em Joinville. Eles estão planejando, e eu acho que uma observação muito interessante, em conjunto com a sociedade civil organizada. Você viu ele falando que ele fazia parte da associação comercial e há 1 ano eles vêm trabalhando junto com a prefeitura no fortalecimento da estrutura de saúde de Joinville, levando de 30 leitos para hoje 140 leitos de UTI. Nós não vimos nenhum trabalho buscado pela prefeitura, seja na gestão anterior, seja nessa gestão, em parceria com a organização civil, as entidades de organização civil junto. Né? Não entra na minha cabeça como que pode ser salutar ou benéfico para os que serão vacinados aglomerá-los num lugar só. Ou então, pelo menos, não permitir que isso seja feito mediante drive-thru. Que seja ótimo, que não aconteça nada, mas a expectativa, infelizmente, não é essa. Até porque a gente já mostrou aqui vídeos de um outro momento em que foi feita essa experiência e deu errado. Eu não sei se era o mesmo ginásio, confesso. Lembra daquele vídeo que nós postamos? É o mesmo ginásio. Pois é. E só finalizando dentro disso, você veja o seguinte, o que existe em Joinville? Planejamento. E outra, claridade das ações. Ele está falando o que está sendo feito, quantos leitos estão sendo abertos. Você veja, a vacinação, cara, a lista dos vacinados é encaminhada ao Ministério Público. Aqui em São José dos Pinhais teve um vereador, se eu não me engano, o Cabelo, que entrou com um projeto de lei para que houvesse punição àqueles fura-filas e não foi sancionado pela prefeita, foi vetado. E lá tem claridade. Eu posso até estar falando um negócio, falar bem assim, mas Marinho, a relação das pessoas vacinadas tem transparência. Tá, mas eu nunca vi a secretária falando nisso. Eu nunca vi a secretária
A secretária anterior, a Débora Chemin, ela estava todo dia nas redes sociais dando entrevista para todos os blogueiros, para toda a imprensa, ou na própria prefeitura, como acontece com a secretária de saúde de Curitiba, como acontece com o secretário de Estado. Ou seja, você tem que dar transparência de informação, gente. E depois falam que a gente critica demais a situação, mas você quer que a gente veja uma situação dessa e fique quieto, cara? Não dá. E a gente vê um vácuo de liderança nos mais diferentes níveis, né? E é o momento que a pessoa pública, ela tem que vamos aquela história do pastor e das ovelhas, né? Tem que aparecer para gerir, para dar o exemplo, tem que aparecer para conduzir, para dar segurança, não para falar besteira na TV, né? Para falar grosserias aí apenas para jogar para a galera, mas para de fato liderar. E, bom, é uma situação que a gente espera que aconteça o melhor. Não está fácil em nenhuma situação, em nenhuma cidade, mas aqui realmente parece que está um tanto quanto desorganizado a mais. Isso que Joinville salvo engano, tem o dobro da população, né? 600 e poucos mil habitantes, né? É verdade. E você veja que as ações são feitas de uma forma mais tranquila, né? Quando existe o quê? Pessoas técnicas nos lugares certos, transparência de gestão, corte de privilégio, planejamento, aquisição de vacina, você veja que faz parte. Até esses dias atrás estavam perguntando, São José vai adquirir, não vai, não vai. Parece-me que hoje saiu uma matéria falando que está no consórcio de aquisição. Então, ou seja, já estamos num momento inseguro, agora nós estamos mais ainda, tá? Schumacher, já chegamos a uma hora, eu acho que esse tá com pressa, extremamente... Não estou, mas... Sextou, hein? Sextou aqui em casa, aqui para assistir a novela. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a finalidade de hoje foi fazer as provocações necessárias, as reflexões. Eu acho que tem que comparar mesmo com a nossa cidade e ver o que pode ser melhorado, né? O que nós estamos trazendo aqui, gente, são provocações para que a nossa cidade realmente melhore, né? E nós temos até um projeto aí, né, Schumacher? Falando nisso, trazer ideias. Fala um pouco sobre isso daí. Falarei. Aos nossos queridos amigos que estão nos acompanhando, que estão aí curtindo no Facebook, no YouTube, já aproveita para mandar sua mensagem, para curtir, para compartilhar. Nós estamos, nossa equipe de produção, convidando os candidatos a prefeito de São José dos Pinhais, todos eles, aqueles que... vamos convidar eventualmente no futuro aquela que se elegeu, mas a ideia é falar com os que não se elegeram, porque eles têm que aparecer, meu Deus do céu. Tem que falar. Todo mundo agora tem que, se tiver uma ideia boa, todos eu presumo, e eu quero presumir que todos querem o bem de São José dos Pinhais, todos têm ideias e proposições, pois vamos debater. Perdão. Então nós vamos, a partir da semana que vem, nas próximas 3 sexta-feiras, abrir espaço aqui para falar com os candidatos. Vamos mandar convites, né, via WhatsApp, via e-mail, como eles quiserem, mas já fica aqui o convite para todos aqueles que concorreram ao pleito participar do programa com a gente para debater os temas. A ideia não é colocar ninguém numa saia justa não, né, Maria? A ideia é trazer propostas. Vamos debater São José dos Pinhais. Todo mundo precisa debater e até por conta da nossa linha aqui, né, de que política não se faz de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, mas todos os dias nós precisamos saber e precisamos da ajuda desses que participaram do pleito. Confere? Partimos do pressuposto, né, Schumacher, que todos os candidatos não eleitos, eles estudaram as dificuldades de São José dos Pinhais, eles já tinham conhecimento de que viria um ano difícil, a gestão seria difícil em razão da pandemia, e tinham ações. Então, a nossa ideia é fazer uma mesa redonda, um diálogo mesmo, trazer essas proposições até como forma de ajuda para a atual gestão e trazer, assim, com visões diferentes, né? Trazer aqui o Stuzata do PT com o Samuel Dantas, que é bolsonarista, né? Então, assim, de direita, e aí começar a colocar, mas não embate, não é isso. Trazer ideias para que a gente possa discutir. Já antecipamos alguns convites. Na semana que vem nós vamos estar efetivando mais outros. Esperamos contar com a presença deles, será 2 a cada encontro nosso, dia 12, 19 e 26, e eu tenho absoluta certeza que será muito proveitoso num Estado democrático e trazendo ideias aí para enfrentamento dessa crise que nós estamos passando. Esse é outro ponto, né, Maria?
ideias diferentes, posições diferentes, têm que ser respeitadas, todos merecem ser ouvidos. É só assim que a gente consegue chegar a um bem comum. Não tem outra maneira. A outra maneira é a imposição. E a imposição numa democracia não funciona assim, né? A gente tem que chegar num denominador comum, desde que tenha ali um mínimo de ética, um mínimo de conhecimento, como você bem falou, sobre os problemas. Eu agradeço a todos vocês, gente. Vamos chegando ao final desse programa fantástico, um dos melhores, posso dizer, apesar de todos os problemas técnicos e dos problemas de saúde que a gente enfrentou hoje. Eu comecei num computador, fui para outro, estou acabando no celular aqui esse programa, mas é isso que dá a emoção também, né, Marinho? Um abraço a todos, um abraço a você também, Marinho. Abraço aos colegas de casa e tamo junto. E, gente, vamos nos cuidar, nos resguardar e cuidar do nosso comércio também, porque a morte não se dá somente pela saúde, mas se dá também pela economia.